Palmeiras pode receber uma proposta astronômica, como vocês viram na thumb do vídeo, pelo menino Alan. E caso chegue, já deixei muito claro para vocês, ela é irrecusável. Vamos falar também nesse vídeo da crise do Botafogo. A SAF dos caras lá tá implodindo. O John Textor com dívidas gigantescas e isso pode facilitar uma negociação pelo Danilo. Quem sabe, vou trazer para vocês aqui detalhe por detalhe, bem explicadinho sobre tudo que tá acontecendo por lá. Vamos falar também de outro jogador que é uma surpresa, convocado para a seleção Argentina, Gustavo Gomes virando mais ídolo do que nunca a respeito do que pode acontecer com ele no futuro e quem sabe um chapéu aí no Tricas de novo. O Palmeiras pode estar pegando um treinador dos caras e trazendo para cá. Vou trazer essa história para vocês também neste vídeo. Antes da gente começar, você que é novo por aqui, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí sim lá na frente você se inscreve. E você que é da casa, já chega sentando o dedo no botão do like. Lembrando que aqui no cantinho você pode encontrar as melhores ofertas de vários acessórios e camisas, uniformes da Sociedade Esportiva Palmeiras por um preço muito bom. Você pode parcelar em quantas vezes você quiser, não tem acréscimo nenhum, chega direto na sua casa. E caso você efetue qualquer tipo de compra através desse link, ainda que não seja nenhum produto do Palmeiras, você ajuda o canal. Você faz uma excelente compra e ainda me ajuda a manter a parceria aqui do canal. Beleza? Obrigado demais aí por todos vocês. Vamos lá. Tá vendo esse cara que tá na tela aí, Palestrino? Vamos tratar aí de um possível chapéu que o Palmeiras pode dar no Tricas nesses próximos dias que estão vindo. Após a saída do Lucas Andrade para assumir o cargo de auxiliar técnico da seleção brasileira, o Palmeiras trabalha mapeando o mercado, conversando com nomes para assumir o cargo de treinador da equipe sub-20. Alan Barcelos, esse cara que tá na tela para vocês, campeão da Copinha de 2025 pelo São Paulo, é um nome que está no radar do Palmeiras para, quem sabe, assumir o elenco sub-20. O treinador negocia uma saída do tricolor paulista por conta de alguns descontentamentos com a direção. Isso aí é matéria exclusiva do nosso palestra, dando os devidos créditos para vocês. Com isso, o Palmeiras avançou nas conversas e está otimista para acertar uma possível contratação nos próximos dias com o Alan Barcelos. É outro time também que está passando por uma crise absurda, né? Não igual a do Botafogo, mas tem uma crise financeira também instaurada no São Paulo e tem treinador que tá doido para sair de lá, que é o caso do Alan Barcelos. E afinal de contas também treinador não fica no São Paulo, né? Impressionante. É um troca-troca danada de treinador. Você pode ter certeza que o Roger Machado não vai ficar no comando do São Paulo até o final do ano. Isso é uma certeza absoluta. E aqui agora eles estão correndo o risco de perder o Alan Barcelos, o treinador do Sub-20, para o seu rival, o Palmeiras. Vai pular o muro? Você acha que sim? Você acha que não? Quero saber muito a sua opinião. Posta aqui nos comentários. O jogador mais longevo do elenco atual do Palmeiras e com mais títulos na história do Verdão, Gustavo Gomes, está consolidado entre os maiores ídolos do clube em 112 anos. E a matéria que o nosso palestra traz pra gente, ela é muito interessante. O paraguaio deixou claro, Palestrino, para pessoas próximas e companheiros, o desejo de atuar pelo Palmeiras até próximo o fim de sua carreira. Com 32 anos, o defensor não descarta um retorno para o Paraguai para pendurar as suas chuteiras. Gustavo Gomes não se vê saindo do Verdão em um período breve e deseja continuar escrevendo sua história e ampliando marcas pelo Alviverde. O Verdão deseja a renovação do atleta ainda na temporada de 2026. Ele tem vínculo aí com o Palmeiras até 2027 e a diretoria não quer deixar para negociar uma ampliação no último ano de contrato para evitar um possível desgaste entre as partes, né? Sabe que vai chegando no final do contrato do atleta e vai chegando outros clubes interessados e pode dificultar a renovação do paraguaio com o Palmeiras. Muito bacana, demais, recente aí a foto, ele levantando a taça do Campeonato Paulista recente do Palmeiras, de fato tá na história, é um dos zagueiros mais emblemáticos em toda a história maravilhosa do Palmeiras. E vamos lá, Palestrino, tem novidade acontecendo em relação a essa data FIFA e jogadores do Palmeiras, hein, ó.
Agustín Giai, tá na tela para vocês. Está convocado para a seleção argentina, substituindo Montiel, que se lesionou, e aumentou a lista de atletas selecionados do Palmeiras para esta data FIFA de março. O lateral direito, que está na Argentina por conta do período de folga concedido pelo Palmeiras, foi incluído na lista de Lionel Scaloni e teve a convocação divulgada em postagem da Associação Federativa Argentina nesta última segunda-feira. Ele agora se une ao amigo e companheiro de equipe Flaco Lopes com a delegação lá em Buenos Aires. Essa é a primeira convocação do lateral direito para a seleção principal, deixando isso muito claro para vocês. Em 2022, quando ele estava na seleção sub-20, chegou a participar de um treino com o Lionel Messi e tem até hoje a foto ao lado do ídolo destacada em seu perfil. Tá aí, o Messi vai ter o prazer de jogar com o Flaco Lopes e com o lateral direito Giai, que nas últimas duas partidas dele pelo Palmeiras, até que ele foi bem. Ele que tá sendo muito questionado, né? Vem até aquela máxima do torcedor do Palmeiras: quando o Kelvin joga, o torcedor do Palmeiras quer o Giai. Quando o Giai joga, o torcedor do Palmeiras quer o Kelvin. Mas nas últimas duas partidas, especificamente na partida contra o São Paulo, o Palmeiras saiu vitorioso, esse cara aqui jogou muito bem. Devemos deixar muito claro aqui: quando tem que criticar, a gente critica, mas quando o cara vai bem, a gente fala a verdade. E tá aí, o prêmio para ele. Foi convocado para a seleção argentina, lógico, não foi de primeira, ele infelizmente teve que contar com a lesão do seu companheiro Montiel, que é um baita lateral direito, infelizmente se machucou, e o Giai tá se beneficiando dessa história. E o Palmeiras, quem sabe no futuro se beneficie também, tá? Na próxima janela de transferências que vai se abrir no meio do ano, o Giai, tendo uma boa participação na seleção argentina, pode ter seu passe valorizado e quem sabe o Palmeiras fazer uma grana numa possível transferência no meio do ano. Quem sabe? O Palmeiras tem que ficar de olho, hein? Tem muito jogador aí sendo convocado para suas respectivas seleções. O Maurício agora no Paraguai, Gustavo Gomes, Ramon Sosa, agora o Giai, o Flaco Lopes. Então assim, o número é grande de jogadores e pode ter certeza que vai chegar propostas no meio do ano. O Palmeiras eu acho que já deve ir mapeando possíveis substitutos para esses atletas que podem sair no meio do ano. Vamos aguardar. Parabéns ao Giai, tomara que ele se dê muito bem por lá, e ele se dando bem na seleção, o Palmeiras, quem sabe, aumenta os valores em seu cofre. E Palestrino, peço a sua atenção agora, porque a crise do Botafogo interessa diretamente ao Palmeiras a respeito do volante Danilo, que não é novidade para ninguém que o Palmeiras tem interesse. O americano aqui tá fazendo jogo duro. Eu quero trazer para vocês um pouco mais de detalhes, com a ajuda aí também da matéria do Globo Esporte, dando os devidos créditos do que a gente vai falar por aqui, a respeito do que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro, no clube da Estrela Solitária. Presta muita atenção. O desentendimento entre SAF do Botafogo e o clube social ganhou um novo capítulo nessa última semana. Com uma relação marcada pelo distanciamento, a direção do associativo prepara uma ação judicial com o intuito de obter informações da SAF, comandada pelo John Textor. Há um entendimento da falta de transparência e suspeita de descumprimento por parte do americano da cláusula de compra do clube empresa. Esta não será a primeira vez que o associativo pedirá esclarecimentos ao John Textor. Segundo informações divulgadas com exclusividade pelo portal Globo Esporte, já foram enviadas 3 notificações para a divulgação de documentos e transações entre Botafogo, compra, né, e o americano com a SAF aí, né, adquirindo os direitos do Botafogo. O desejo do associativo é ter acesso aos documentos, sobretudo financeiros. Essa menor parte que fica com o associativo do clube, eles muitas vezes fazem o papel de jurídico para ver o que está acontecendo, né, e investigar se de fato a compra foi feita de uma forma correta e até outros assuntos. A relação entre John Textor e a ala associativa do Botafogo já não é boa. Além disso, crise financeira, novo técnico americano vai ter que procurar para dirigir, já tem alguns nomes aí, o Diniz já é cogitado, tem outros também que agradam ao Botafogo. O Botafogo tá passando por um problema como o transfer ban, por causa da situação do Almada, que não foi paga até o momento. No começo do ano, o Botafogo teve esse transfer ban
parece que ele caiu porque o John Textor ele chegou a um acordo com o Atlanta United para pagar parcelado o que ele deve para o clube americano. O John Textor pagou a primeira parcela, porém o restante das parcelas até o momento o americano não pagou. As restrições devido a esse transfer ban foram retiradas, porém, o Atlanta United ainda não recebeu parte do valor que foi acordada pelo John Textor. Quer mais? Contratações desde 2024 também não foram pagas pelo americano. Tem muito jogador dentro do Botafogo e até jogadores que já saíram que não tem aí a sua dívida paga pelo Botafogo. Quer mais? O time da Estrela Solitária já foi condenado em 2 casos. Luiz Henrique e Arthur. Já é trabalhado dentro do Botafogo novos transfer bans futuros, é porque isso demora um pouco da FIFA aplicar, mas já deve acontecer no meio do ano novos transfer bans para cima do Botafogo. Tem mais: Santi Rodrigues, Montoro, Caio Pantaleão, Arthur Cabral, Jordan Barreira e Matheus Martins. Todos esses jogadores já têm ações rolando na FIFA para recebimento dos valores por cada um, seja de direito de imagem, seja também de que o Botafogo ainda não pagou, quem sabe, alguns valores para os respectivos clubes nos quais ele se envolveu em negociações e ainda não pagou respectivamente sobre cada um desses atletas. Os valores da dívida do Botafogo chegam na casa dos 3 bilhões de reais, segundo o jornalista Lauro Jardim do Globo, conforme está aparecendo na sua tela. O buraco é grande ou não é onde o americano colocou o Botafogo? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando é mal administrado um clube, facilita o desmanche. E este cara que eu vou colocar na tela para vocês, que é o menino Danilo, cria da base do Palmeiras, é interesse direto da dona Leila Pereira, ninguém nega isso. E tem informação nova de bastidor rolando que eu quero trazer para vocês agora. Fiz questão de trazer um pouco mais de detalhes da crise do Botafogo. Não tá fácil a situação do americano. Esse cara que fez aí um escarcéu alguns anos atrás, moveu máquina pública, dizendo que ia aprovar que aquele campeonato que o Palmeiras venceu em 2023 foi manipulado, sabe? É uma coisa que deu nojo. E a torcida do Botafogo comprou o discurso desse americano e olha o buraco que o americano tá colocando o Botafogo de novo. Série B tá próximo, hein? Cuidado aí que o Fogão pode estar voltando pra Série B. É uma tristeza enorme pro torcedor do Botafogo. E pra variar, pode, quem sabe, eu acho difícil, mas existe a possibilidade de perder o seu melhor jogador para o Palmeiras. O Palmeiras continua com o seu interesse no jogador. O Verdão, inclusive, como trouxemos em alguns vídeos passados, mantém conversas com o staff do meio-campista, que hoje tem 24 anos de idade, recém-convocado para a seleção brasileira. O contrato do camisa 8 Palestrino é válido com o Botafogo até o fim de 2028 e ainda de acordo com o portal RTI Sports, os cariocas querem, os cariocas a gente diz o John Textor, ele quer 25 milhões de euros, o que dá hoje aí aproximadamente 152 milhões de reais para conversar a negociação do Danilo. A multa do atleta é de 320 milhões de reais. Nos bastidores, o nome do Danilo agrada muito a comissão técnica do professor Abel Ferreira, todavia o americano John Textor não pretende se desfazer do craque tão facilmente e promete fazer jogo duro. Isso a gente tem certeza absoluta que ele não vai facilitar uma negociação com o Danilo. Porém, o John Textor ele tá entrando numa... Aliás, ele tá entrando não, ele já entrou numa saia muito justa em relação à SAF do Botafogo, tá? Ele pode até recusar uma eventual proposta do Palmeiras, o que é difícil, quem sabe, ele ter esses valores que ele deseja por outros clubes. O Palmeiras pode fazer uma investida nos próximos dias, a gente está acompanhando essa situação de perto e a dificuldade e a crise do Botafogo pode facilitar uma vinda do Danilo para cá. O americano não vai facilitar, a gente sabe. Eu trato essa negociação como muito complicada, apesar de tudo que eu falei para vocês, mas quem sabe a dona Leila não tira o escorpião do bolso e não acaba convencendo o John Textor.
Lembrando que o Palmeiras cogita oferecer uma compensação financeira mais um jogador importante do seu elenco para tentar dobrar esse americano. Será que vai dar certo? Não sei. Eu ainda assim acho muito difícil de acontecer. Mas a crise por lá tá embaçada, hein? Quero ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente traz aqui no canal para vocês. Afinal de contas, este cara que tá aqui, este menino, é desejo direto tanto da diretoria, da comissão técnica e principalmente da torcida do Palmeiras. E você, o que acha de tudo isso? Posta aqui nos comentários, coloca aí a sua opinião sincera, vamos debater sobre isso. Você acha que a possibilidade do Danilo vir pra cá ela é muito real? Você acha muito difícil? Quero muito saber a opinião de vocês. Palestrino, pra gente finalizar esse vídeo da quarta-feira, quero contar a história do Alan pra vocês que tá rolando nos bastidores. A janela de transferências do meio deste ano promete ser bastante movimentada no Palmeiras. O atacante menino, o Alan, está na mira do Newcastle e o time inglês prepara uma oferta de 46 milhões de euros, conforme vocês viram na capa do vídeo. Isso daí dá em torno de 284 milhões na cotação atual. De acordo com informações reveladas pelo TV Espírito de Porco, administrada aí também pelo setorista Diego Firmino, o valor da proposta do clube da Premier League incluiria um valor fixo mais um valor relativo a metas. E não é só o TV Espírito de Porco que está falando isso. Tem alguns portais na Inglaterra que dão conta de que o Newcastle realmente está preparando uma proposta astronômica para tirar este menino que é craque de bola do Palmeiras. Outros 3 clubes também demonstraram interesse no atacante de 21 anos recentemente. O Napoli teve uma oferta de 35 milhões de euros prontamente recusada no início do ano pelo Palmeiras, enquanto o time do Zenit da Rússia e o Liverpool, também da Inglaterra, avaliam uma possível investida por este menino. O Palmeiras deixou muito claro recentemente que quer renovar o contrato do Alan e não pretende negociar seu jovem talento. Será? Calma aí que eu vou dar minha opinião sobre isso para vocês. Ainda segundo a informação aí do TV Espírito de Porco, uma oferta de 45 milhões de euros é tida pelo Palmeiras como irrecusável. Essa história do Palmeiras falar que não quer negociar o Alan e quer renovar o contrato dele é uma jogada de marketing, né, gente? Para valorizar o atleta e para dificultar. Falou, ó, seguinte, se vocês querem levar ele no meio do ano, vocês vão ter que jogar as cifras lá para cima. Afinal de contas, o Palmeiras tem meta para vender jogadores, arrecadação para este ano e conta com este menino aqui, a valorização dele para poder bater essas metas de vendas propostas em orçamento. Eu não acredito que a dona Leila vai segurar o Alan na próxima janela de transferências. Além do Alan, o próprio Flaco Lopes, que está jogando muita bola, está despertando interesse de vários clubes europeus e agora com a convocação para a seleção argentina, deve ser um outro atleta que não fica no meio do ano no Palmeiras, tá, gente? O scout do Palmeiras precisa trabalhar desde já para trazer substitutos para esses jogadores, porque o Alan e o Flaco Lopes, eu aposto com vocês que não fica no Palmeiras no decorrer da temporada, tá bom? Se o Flaco estourar na Copa do Mundo, acredito que deve ser convocado para a Copa do Mundo, deve ser. E esse menino Alan aqui, bater um bolão até um meio do ano, e ele vai fazer isso, que tá tendo várias oportunidades, eu não acredito que o Palmeiras segura, tá? E uma oferta dessa, né, que é cogitada, é especulativa, né? Os caras estão aí cogitando oferecer 45 milhões de euros, isso é um absurdo, cara. Isso é uma grana astronômica por esse menino aqui. Seria histórico uma venda como essa. Caso chegue, eu duvido que o Palmeiras recusa 45 milhões de euros pelo Alan. Ainda que ofereça 35 milhões de euros e o resto em bônus, eu acho que não segura não. Quero saber muito a opinião de vocês. Postem aí nos comentários. E assim eu vou finalizando essa edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais aí a companhia de vocês e a audiência no canal. Me despeço aqui de vocês pedindo a sua inscrição, o seu like também é muito importante. Não esquece da lojinha para você ajudar a gente manter a parceria por aqui. Você pode virar membro caso você decida ajudar ainda mais o canal. Me despeço pedindo as bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês. Eu volto num próximo vídeo com mais informações da Sociedade Esportiva Palmeiras para todos vocês. Até mais, a gente se vê. Avante palestra!